Este culto passa também a ser retransmitido pela Rádio FM 90.9 100% Reino de Deus. Sintonizem seu receptor nesta faixa 90.9. Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Toda a nossa igreja ora pelo restabelecimento da saúde da nossa irmã cantora Amanda Vanessa, que em breve seja ela restabelecida para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou o Deus que dos
para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Ao teu lado para te guiar. Não consigo entender o que tu fez em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor. Tens feito em mim. É findar meu viver
tens feito em mim. Caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Sim, milagre, Senhor. Tens feito em mim. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estive
da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo por em tua presença. Acalma o meu coração. Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar, e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Olá, crianças! A história de hoje se chama Ele Está Vivo. O verso para decorar está no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, e diz: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A mensagem é: servimos a Deus quando falamos aos outros sobre Jesus. Você já recebeu uma boa notícia e quis compartilhar com alguém? Talvez você mal pudesse esperar para contar para outra pessoa, né? Maria Madalena esteve entre os primeiros a ficarem sabendo que Jesus tinha ressuscitado, e ela também mal podia esperar para contar para todo mundo. Era domingo de manhã, depois do sábado mais difícil da vida dos discípulos de Jesus. Ele tinha morrido apenas algumas horas antes do pôr do sol de sexta-feira. Seus tristes e chorosos discípulos o tinham colocado em uma tumba que pertencia a José de Arimateia. Então, rapidamente foram para casa para observarem o sábado. As mulheres que haviam estado junto à cruz desejavam servir a Jesus cuidando do seu corpo. Elas tinham acompanhado e observado onde o seu corpo havia sido colocado na tumba. Viram que uma pesada pedra fora colocada para lacrar a abertura da sepultura. Elas também tinham descansado no sábado, mas ao despontar o dia, na manhã de domingo, elas se apressaram para ir à tumba. Os perfumes que elas levaram eram para ungir o corpo de Jesus, e elas pensavam: quem rolará a pesada pedra para nós? Elas não sabiam que um anjo já tinha estado ali. Através de um poderoso terremoto, o anjo tinha rolado a pedra e, em nome do Pai, tinha chamado Jesus à vida novamente. As mulheres tremeram à vista da tumba aberta e corajosamente olharam para dentro dela. Um anjo, brilhando com a glória do céu, conversou com elas e disse:
Não temam. Eu sei que vocês estão à procura de Jesus. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vão rapidamente e contem aos seus discípulos. Jesus está indo para a Galileia e vocês encontrarão com ele ali. Você pode imaginar o espanto delas? Depois de tudo o que tinha acontecido naqueles dias, as mulheres provavelmente não souberam o que pensar. A Bíblia diz que, com temor e grande alegria, elas se apressaram para contar aos outros o que tinha acontecido. Dá para imaginar as mulheres derrubando os frascos de perfume com o espanto que elas tiveram? Consegue vê-las correndo de volta para a cidade tão depressa quanto podiam? Acha que elas transbordavam energia? Naturalmente que sim. Você pensa que elas estavam entusiasmadas? Sem dúvida. Nada podia detê-las. Elas precisavam transmitir as boas novas de que Jesus tinha ressuscitado. Hoje, temos a honra de compartilhar com o mundo aquela mesma mensagem. Antes de Jesus partir da terra para retornar ao céu, ele disse aos seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E você, está pronto para contar as boas novas sobre Jesus para todo mundo? Salve os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma reflexão inspirada pelo texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, entre os versículos 16 e 22. E diz assim a palavra do Senhor: porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Convido os irmãos a orarmos neste momento. Pai querido e amado, obrigado por este dia. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, na leitura, na compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos corações com o poder do Teu Espírito Santo, não só para que entendamos o que conversaremos, mas também que o Senhor possa agir nos nossos corações, transformando o nosso entendimento e motivando-nos, Senhor, a mudarmos. Que eu possa ser o Teu canal de bênção nesse momento, que eu diminua para que Tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Já me perguntaram uma vez, o que é que o cristão acredita que acontece depois da morte? O que aconteceu realmente na cruz, além do fato de que Cristo morreu nela. Muita gente, inclusive, acredita que Cristo morreu na cruz, aprendeu isso na igreja, em algumas escolas cristãs, mas não sabe as implicações disso para a nossa vida. Os coríntios, que foram os destinatários da carta de Paulo, também tinham essa dúvida. A cidade de Corinto é uma cidade que está localizada na Grécia, e é uma cidade que havia uma mistura de duas coisas muito difíceis para a aceitação da fé em Cristo. Eles tinham uma base pagã de culto a outros deuses falsos muito forte. Só lembrar que dos gregos vieram aqueles deuses que conhecemos tanto. E também eles tinham uma grande base de filósofos, como na Grécia já havia sido propagado. E Paulo chegou naquela cidade tão rica de paganismo e de filosofia e se assombrou, mas insistiu, inclusive com a força do nosso Senhor em visão, que naquele povo, dentre aquela população difícil, haveria colheita. E lá passou 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho, mas sempre foi uma igreja que deu trabalho. Eles pegavam tudo do paganismo e da filosofia, misturavam com o que Paulo ensinava, e tinham coisas que eles simplesmente não acreditavam, ou acreditavam pela metade.
como essa questão da ressurreição. Eles acreditavam que Cristo ressuscitou, tanto que eram igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo não acreditavam que os mortos ressuscitavam. Ou seja, o fato de Cristo ressuscitar não implicava em nada na vida deles, quanto mais no pós-vida, como eles pensavam. Eles pensavam que, na verdade, a matéria, esse corpo em que nós estamos, era algo que seria destruído, algo impuro, que precisava ser degenerado, a fim de que a alma pudesse ser libertada. E assim é que eles interpretavam a ressurreição, somente a alma saindo do corpo. E, na verdade, não foi isso que Paulo ensinou. E nessa carta, Paulo traz justamente essa ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje. Cristo ressuscitou. E agora? O que isso implica nas nossas vidas? Para isso, ele, nesse argumento, traz 3 pontos. Uma possibilidade, caso fosse a verdade esse trágico fato, no caso que eles pensavam de Cristo talvez até não ter ressuscitado, mas 2 certezas que nos trazem a esperança. Nessa possibilidade infeliz, ele trabalha com a ideia: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Como é que vocês pensam que Cristo ressuscita e os mortos não? Ou é uma coisa, ou é outra. Ou os mortos ressuscitam e Cristo também ressuscitou, ou os mortos não ressuscitam e Cristo também não ressuscitou. Só que, se Cristo não ressuscitou, tudo no que vocês estão crendo é falho. A ressurreição de Cristo é a base do Evangelho, e isso serve para nós hoje. Cristo ressuscitou. Isso é uma verdade, isso é um fato. Mas vamos supor que ele não ressuscitou. É isso que Paulo levanta. Primeiro ponto, ele diz no verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Como crer na ressurreição se ela não ocorrer? Isso numa situação em que a igreja era perseguida, em que as pessoas que criam em Cristo tinham que defender muito a sua fé. Se Cristo não ressuscitou, que ganho tinha nisso? O segundo ponto que ele coloca é que ainda estaríamos no nosso pecado. Eles estariam no pecado, nós estaríamos assim. A ressurreição de Cristo é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício dele. Cristo morreu na cruz a fim de que nós fôssemos representados nele e, portanto, toda uma nova raça humana salva nele pudesse existir. Da mesma forma, na cruz, não só esse amor que salvou estava representado, mas também a justiça de Deus. Porque aquela punição era nossa e Cristo levou na cruz. Somente Ele podia levar, representando-nos como homem, mas tanto quanto o homem, Cristo é Deus. E só como Deus Ele é perfeito, para atravessar toda a vida humana e continuar sem pecados. Porque todos nós pecamos. Isso é uma herança de Adão. E Cristo foi o único que não pecou, porque não só era homem, como também é Deus. Além do mais, isso implica em 2 questões de vida e de morte. Paulo diz no versículo 18: os que dormiram em Cristo pereceram, se Cristo não ressuscitou. E aquelas pessoas que foram enterradas, que morreram na fé de que veriam ao Senhor. E aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, que se arrependeu e o reconheceu como Senhor, e que Cristo prometeu que estaria no céu ainda naquele momento. Isso tudo seria em vão. E também para a nossa vida. Se Cristo, a sua ressurreição não acontecesse, e somente essa esperança deles fosse somente para a vida agora que nós vivemos, quão felizes seríamos? Porque o caminho com Cristo é amor, mas também há responsabilidades e mudança. E isso muitas vezes não é fácil. E se a gente não tem uma esperança no eterno, em algo muito melhor do que temos agora, qual a coragem a gente teria de continuar lutando? Muita gente acredita em Cristo como um homem exemplar, uma referência de boas obras, de caridade, de boas ações e só. Mas nós, como cristãos, cremos que Cristo ressuscitou e que tudo isso, tudo o que fazemos, tem uma repercussão eterna. E isso implica em todas as nossas ações a partir de então. Mas,
Esse sempre é a palavra de Deus. Mas, de fato, isso implica dizer que é uma verdade irrevogável. Não há o que discutir. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, como diz no versículo 20. E essa é a certeza de Cristo. É o segundo argumento de Paulo. Ele corta essa possibilidade infeliz de que Cristo não ressuscitou e enfatiza a verdade. Cristo ressuscitou. Isso é um fato do qual não podemos fugir. Isso, mesmo que não se creia, é uma implicação para todas as vidas. A vinda de Cristo, seu sacrifício e ressurreição, implica em toda a humanidade. E ele é a primícia daqueles que dormem. Primícia é a primeira parte. Antigamente, os judeus davam um punhado de tudo aquilo que colhiam, que eram as primícias para o sacerdote oferecer a Deus, dizendo que daquele punhado de planta, vamos supor que ele tinha um vinhedo, aquelas uvas que os primeiros cachos que ele oferecia ao sacerdote e dava ao sacerdote para oferecer a Deus, era uma representação de que toda aquela colheita era de Deus. E Cristo é essa primícia. Cristo é o primeiro da grande colheita de Deus. Nós somos essa colheita que viemos atrás dele. E também ele é a garantia. A primeira parte, imagine como se fosse uma entrada de um financiamento. Só que em vez de dívida, pelo contrário, nós ganhamos aquilo que não merecemos. E isso, nós temos essa certeza, a ressurreição de Cristo entra em nós e nos dá essa garantia por meio do Espírito Santo. Como o próprio Cristo fala no Evangelho de João, no capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, ressurreto e ascendido, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. E ele, quando ascendeu aos céus, no dia de Pentecostes, enviou o Espírito Santo, que nos deu certeza. O próprio Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa palavra penhor é a mesma palavra de garantia. É quando a gente penhora uma casa, prometendo que a gente vai cumprir o pagamento de algum empréstimo, por exemplo. O Espírito Santo é a nossa garantia dessa ressurreição de Cristo que está também passada para nós. E isso transmite a certeza de Cristo para o terceiro argumento de Paulo, que é a nossa certeza. Nós também teremos a ressurreição de Cristo. Pela fé, nós conquistamos a sua ressurreição. Cristo foi o primeiro de um povo renovado, com um corpo glorificado, um corpo sem pecado, que conquistará a vida eterna. Adão pecou no Éden, e através dele todos os homens morreram, até a vinda de Cristo. Cristo pagou o pecado que Adão cometeu na cruz, e todos os pecados de todos os homens, não importa em qual momento da história, e abriu as portas, abriu o caminho que antigamente era desconhecido, para que nós pudéssemos atingir e chegar próximos ao Pai, que nós pudéssemos atingir a ressurreição e pudéssemos desfrutar de uma vida que vai além dessa que temos agora. A nossa esperança não é uma esperança somente para essa vida, meus irmãos, é uma esperança para a vida eterna. Cristo foi aquele desbravador. Imagine que Cristo chegou aqui na América para poder colonizar a América, e ele desbravou as matas e abriu o caminho até chegar ao caminho do Pai. E ele deixou esse caminho, ele é esse próprio caminho, onde todo o povo que veio depois, eu, você, quem veio antes de nós, quem virá depois de nós, todos seguirão esse mesmo caminho, em direção à salvação de Cristo Jesus, ao novo céu e à nova terra. Cristo ressuscitou, e agora nós podemos ressuscitar com Ele. Por isso, meus irmãos, não adianta somente saber que Cristo ressuscitou. É pela fé, arrependendo-se, confiando nele, que nós recebemos pela graça, porque não foi nada do que fizemos, foi o que ele fez. Nós recebemos pela graça a ressurreição e o perdão dos pecados. Não adianta só saber que ele ressuscitou. Adianta termos fé de que nós iremos ressuscitar com ele, porque isso é promessa e garantia que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E além disso,
não é somente a ressurreição daqueles que creem, porque Cristo, a partir desse momento, dividiu as águas. Há aqueles que vão ressuscitar para a vida, mas também aqueles que não creram e que ressuscitarão para a condenação. Como diz a palavra no Evangelho de João, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqueles que creram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida, como conversamos. Mas aqueles que não creram e não creem, ressuscitarão para o juízo. Cristo não veio para julgar, Cristo veio para salvar. Ele é o caminho para a fé. Nós devemos crer nele para obtermos salvação. Não crer nele, ele não vai julgar agora. Ele virá para julgar. E quem não teve a iniciativa, nem se deixou levar pelo fluir do Espírito que conduz ao próprio Jesus, e quem não creu, a condenação já está sobre ele. Então, meus irmãos, da mesma forma que Paulo aborda a ressurreição para os coríntios, que não é somente um fato, para que haja coerência, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Isso implica mudança. Porque se eu não creio que eu vou ressuscitar, eu posso andar, fazer, comer e beber, porque amanhã é outra história. Mas se eu sei que tudo que eu faço tem repercussão eterna, isso vai me dar um pouco mais de, não só de responsabilidade, mas também de consciência. A nossa mudança hoje reflete no que seremos no futuro. Nossa entrega hoje, no poder do Espírito, permitirá que sejamos santificados e sejamos transformados na renovação do nosso entendimento. E tudo o que fazemos hoje não é vão no Senhor. Como fecha o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Gostaria de orar por nós nesse momento, ao término dessa palavra. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela clareza do teu entendimento. Obrigado pelo teu Espírito que nos dá a garantia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. E obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e graça de teres oferecido o teu Filho unigênito na cruz, para que todos nós, a tua igreja, pudéssemos ressurgir para ti, para desfrutarmos definitivamente da tua presença e para a tua glória. Trabalha nos nossos corações, abre os corações daqueles que tu escolheste, e que a tua graça seja o que nos muda em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, e agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim.
ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. Pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Toda igreja precisa de recursos materiais para sobreviver. Na nossa igreja Cafarnaum não é diferente. Nós não temos patrimônio. Nosso patrimônio são as misericórdias de Deus que se renovam dia a dia. Mas nós precisamos da devolução dos seus dízimos, que são de Deus, não são seus, e das ofertas liberais da sua parte. Você poderá fazer essa devolução e essas ofertas através de depósito Pix. O nosso Pix está exatamente sendo mostrado nas próximas cenas. Ele está ligado à Caixa Econômica Federal e é muito fácil de memorizar. cafarnaumrecife@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, é também o e-mail de nossa igreja. Estamos esperando essa atitude da sua parte. Ficaremos muito felizes. Tenho certeza que Deus também. E as recompensas virão de uma maneira que eu não posso nem sequer medir, mas Deus certamente vai te revelar. Faça isso. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças,
lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo. E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo, saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Coração repleto de gratidão, chegamos ao final do nosso culto. Vamos à bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.
E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos